Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é a importância crescente das telecomunicações e das redes digitais na mudança do cenário político eleitoral e que, num primeiro momento, levou muita gente a acreditar que apenas os disparos massivos de WhatsApp ou a manipulação do Facebook eram instrumentos preferenciais, utilizados pelos setores mais conservadores e principalmente pela extrema-direita em vários países do mundo. O que a gente observa agora talvez seja o outro lado da moeda. Novamente, são as telecomunicações, nas suas variadas formas digitais, que abrem caminho para mudanças políticas. É o caso dos Estados Unidos. O presidente Trump, a partir de um telefonema que foi devidamente registrado e depois vazado, encontra-se agora numa situação bastante difícil, com ameaça de impeachment. Aqui no Brasil também, os inquéritos prosseguem com relação ao disparo massivo de mensagens de WhatsApp, manipulações em redes sociais, para fazer com que predominasse um clima de pânico, de ódio, de polarização nas últimas eleições presidenciais. E agora mesmo, ainda no caso brasileiro, o que a gente observa é que são as telecomunicações e, de modo geral, o mundo da informação e da comunicação que entra na linha de tiro da disputa política, com a ameaça do presidente Bolsonaro explícita e aberta de suspender as concessões da Rede Globo ou de decidir que o governo federal não assina mais o jornal Folha de São Paulo. Portanto, a gente percebe que num momento de crise de partidos políticos, de queda na confiança da população nas instituições tradicionais, é nesse universo digital da comunicação, da informação compartilhada e das fake news, é nesse universo que começam a surgir as principais batalhas políticas e ideológicas do nosso tempo. É importante registrar, nesse sentido, que o combate às instituições de ensino, seja do ensino médio, seja do ensino superior, seja programas de pós-graduação e mesmo projetos de pesquisa, esse combate à inteligência, ele também faz parte desse universo de ataque à liberdade de informação, de ataque à própria utilização livre, porém responsável, de meios de comunicação em redes digitais que se tornam cada vez mais poderosos. É importante observar que uma coisa depende da outra. Não existe informação, não existe inteligência, não existem telecomunicações sem o desenvolvimento contínuo em todas as áreas do conhecimento de novas ferramentas, novos mecanismos para compartilhar, muitas vezes sem a devida consciência, informações e dados sobre as nossas vidas. E na medida em que a nossa vida se conecta cada vez mais por meio dessas redes sociais, os compromissos com a democracia, com a transparência, com a liberdade de expressão tornam-se ainda mais críticos. Portanto, o papel da educação e das universidades é enorme, é fundamental para assegurar que as novas tecnologias sejam também sinônimo de mais democracia. Professor, e de que forma nós vemos isso acontecer no Brasil? No Brasil, o período recente tem muitos exemplos. Exemplos de utilização inadequada ou até mesmo de manipulação da mídia, da própria imprensa, das redes sociais, com vistas a obter resultados eleitorais. Curiosamente, a batalha das fake news tem sido denunciada nas hostes bolsonaristas pelos próprios políticos que participaram dessas campanhas, que utilizaram massivamente o uso, por exemplo, de WhatsApp e que hoje encontram-se sob suspeita. A verdade é que o mundo entrou numa nova era, em que os ícones, as imagens, o audiovisual deixa de ser um campo apenas para o entretenimento, para a cultura, para a diversão, e passam a ser instrumentos poderosíssimos para fazer cabeças, para movimentar multidões, para criar nas massas sentimentos de ódio e combatividade que muitas vezes conduzem ao ódio à própria democracia, à diferença e à diversidade. Semana que vem voltamos com comentários sobre as tendências da tecnologia, da economia e da política no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o jornalismo digital levou ao extremo a questão da velocidade da informação e o ser primeiro a divulgar qualquer coisa é prioridade máxima para a maioria das publicações. Agora a gente vê surgir experiências como o chamado slow journalism. Como o senhor vê isso? Eu vejo com muita satisfação e algum otimismo. É claro que o jornalismo sempre será uma atividade em que a velocidade de uma informação importante é um valor significativo. No entanto, o que nós temos visto ultimamente, como você acaba de dizer, é que isso chegou a um paroxismo tamanho que os veículos, mesmo os mais prestigiosos, acabam cometendo erros graves, às vezes muito danosos para a própria profissão e para os próprios veículos, pelo simples fato de quererem ser os primeiros a noticiar alguma coisa, ou mesmo que não seja para serem os primeiros a noticiar alguma coisa, mas para noticiar rapidamente. A banalização da chamada breaking news, notícias extraordinárias, em inglês breaking news, é tamanha que redes de jornalismo 24 horas como a CNN passam praticamente as suas 24 horas com a marca, o slogan breaking news na sua tela. Ora, quando tudo é extraordinário, é evidente que nada é extraordinário. Isso vulgariza, banaliza a informação realmente importante que tem que ser dada depressa. Por isso eu vejo esses movimentos como a publicação Tortuase, por exemplo, com muita satisfação, porque mostra que pelo menos alguns jornalistas importantes estão pensando na necessidade de se dar uma espécie de freio de arrumação nessa situação um tanto histérica em que muitos veículos e muitos jornalistas se colocaram. Outra questão que a gente vem discutindo na coluna há algum tempo é a questão da grande quantidade de informação, né, e do cansaço que o público tem em relação a essa overdose de informações. O slow journalism também pode ser um caminho para isso? Eu acho que sim. De fato, você vê cada vez mais distanciamento do público dos veículos exatamente por conta dessa excessiva e frenética consumação de informações. Principalmente quando os líderes nacionais são líderes populistas, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, e inconsequentes, como é o caso dos líderes do Brasil e dos Estados Unidos, você tem uma sucessão, uma avalanche de declarações estapafúrdias, calamitosas, que são sempre repercutidas com grande intensidade e que fazem com que as pessoas se sintam um pouco desnorteadas e até enfadadas. O slow journalism também tenta, com um conteúdo reduzido, alguns veículos que trabalham nessa linha chegam a limitar o número de publicações a 5 posts por dia, não mais que isso. Eles tentam também provocar reflexões com o conteúdo publicado, né, e dar chance para o leitor consumir o que já está no ar antes de receber mais conteúdo. Isso também pode ter impacto na qualidade do jornalismo? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, com tudo isso que nós estamos conversando, eu não quero dizer que não seja importante você noticiar um fato extraordinário assim que ele ocorre. Mas o fato extraordinário tem que ser extraordinário para poder merecer esse adjetivo. E quando ele é veiculado, ele tem que estar muito bem apurado e confirmado antes de ser colocado à disposição do público. Quando o veículo resolve publicar de maneira apressada uma informação, mesmo que ela seja de fato extraordinária e não checa todas os seus detalhes, ele corre o risco de cometer erros e esses erros podem ser gravíssimos. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Já sabemos que a poluição causa problemas à saúde respiratória,
Mas essa é a única forma que os poluentes que pairam no ar afetam o corpo humano? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É bom estar aqui de novo com vocês falando sobre meio ambiente e saúde. Bom, é sempre intuitivo, associarmos a presença de poluentes no ar com agravamento de condições respiratórias. Lógico, nós respiramos e a poluição vem e atinge primeiramente o pulmão. Posteriormente isso evoluiu a partir de novas pesquisas, que hoje já temos certeza que infarto do miocárdio e infarto cerebral são consistentemente associados a aumento de poluição do ar. Agora, nós temos evidências já bastante sólidas que os poluentes do ar, aquelas partículas, principalmente as mais finas, entram no sistema nervoso central. Ou seja, estudos recentes realizados em várias partes do mundo, incluindo aqui na Universidade de São Paulo, demonstram claramente que as partículas mais finas conseguem penetrar no nosso cérebro a partir do que a gente chama de epitélio olfatório, ou seja, através do nariz, existem terminações nervosas ali que nos fazem sentir os odores, e através dessa membrana adentram o sistema nervoso, mas também pela circulação. Ou seja, elas entram pelo pulmão, as partículas, e depois atingem a circulação e chegam a penetrar no tecido cerebral. Professor, o que mais a poluição do ar pode causar de problemas à saúde? Não é só isso que preocupa. Alguns estudos epidemiológicos, ainda incipientes, mostram que existe maior associação de doenças como autismo e até agravamento do Alzheimer em regiões mais poluídas. Bom, isso corrobora um fato de que o cérebro poderá ser um alvo da poluição do ar. Bom, mais um motivo para a gente abaixar a poluição, Aparentemente não existe nível de segurança. É ilusório imaginarmos que seremos livres da poluição do ar, pois temos atividades econômicas que são necessárias à vida, mas quanto menos poluição tivermos, menores serão os efeitos de doenças respiratórias, cardiovasculares, câncer de pulmão e agora, aparentemente, doenças do sistema nervoso central. Vamos lá, gente, vamos limpar esse ar, lutar por tecnologias mais limpas, por transporte de massa de baixa emissão e pressionarmos para que a gente adote padrões de qualidade do ar mais restritivos e mais seguros, porque o Brasil ainda deixa a desejar nesse ponto. Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. As crianças precisam passar menos tempo sentadas e mais tempo brincando para crescerem saudáveis. Na coluna de hoje, o professor Fará trata sobre o sedentarismo infantil. Ele levanta a hipótese, inclusive, de que o elevado número de obesidade na adolescência e na vida adulta esteja ligado à falta de estímulo de se movimentar na primeira infância, até os 5 anos de idade. Um relatório de 2019 da Organização Pan-Americana de Saúde traz diretrizes que podem subsidiar os pais nessa questão. Olá, ouvintes. Um relatório muito interessante da Organização Pan-Americana de Saúde, organização esta vinculada à Organização Mundial de Saúde, relatório de 2019, traça algumas diretrizes para a saúde de crianças em desenvolvimento até os 5 anos de idade. Destaco algumas diretrizes que achei mais importante para a nossa coluna. O relatório afirma que, para as crianças menores de 5 anos crescerem saudáveis, devem passar menos tempo sentadas, assistindo televisão,
Também menos tempo sentadas em jogos de celular, de computador, menos tempo sentadas em carrinhos de bebê e devem dormir melhor e ter mais tempo para brincar ativamente. Essas são as novas diretrizes, que para todos nós não são novas, isso é fato. A primeira infância é um período fundamental para o desenvolvimento e também onde construímos e formamos hábitos saudáveis de estilo de vida, que permanecem ao longo de toda a vida. É fato que, para adultos, aumentar a atividade física, reduzir o sedentarismo e garantir um sono de qualidade é excelente para uma boa saúde. Será até fundamental. Com crianças pequenas é a mesma coisa, ou seja, a mesma premissa. Atividades de lazer ou brincar, melhorar a saúde física, mental e o seu bem-estar, como também pode prevenir a obesidade infantil e doenças crônicas no futuro. Pasmem, atualmente 80% dos adolescentes brasileiros não praticam atividade física suficiente. Não tenho dados estatísticos suficientes, mas acredito que muitos desses adolescentes foram crianças sedentárias, que não foram incentivadas para a prática da atividade física, que nessa idade seria só brincar. Ao contrário, se incentivarmos as atividades nessa fase de desenvolvimento, talvez as estatísticas fossem outras e teríamos menos pessoas sedentárias e, consequentemente, menos doentes. As pessoas com melhor qualidade de vida e bem-estar seriam estatisticamente prevalentes em relação ao que nós temos no quadro hoje. Professor Fará, o que recomendar de atividade para essa faixa etária? Simplesmente é o brincar. Nessa idade se brinca. Nessa idade se faz atividades de lazer. Então, atividades recreativas de lazer já é o suficiente para esse desenvolvimento. Essas atividades permitem que a criança se desenvolva em todos os seus aspectos, o motor, o cognitivo e o social, e contribuirá de maneira muito efetiva para a saúde ao longo da vida, que é essa a ideia. Quem faz essa intervenção não é o médico, não é o professor de educação física, que podem até ajudar, mas é papel dos pais que constroem hábitos e esses valores que ficam marcados na vida dessa criança. Oxalá cheguemos a esse ponto onde mudemos essas estatísticas, onde prevaleça as pessoas que têm uma boa qualidade de vida e seu bem-estar em relação às pessoas que ficam sentadas na fila de um pronto-socorro. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e movimento. Por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Quais são as novidades sobre a implementação de novos centros de pesquisa em inteligência artificial? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Foi realizada há pouco tempo uma reunião em Brasília entre dirigentes da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e dirigentes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, que cuida de ciência e tecnologia no Brasil todo. E em pauta desse encontro foi exatamente a possibilidade de criação de centros de pesquisa em inteligência artificial voltado para o desenvolvimento de aplicações nas áreas de saúde, agricultura, segurança cibernética, sustentabilidade, educação e várias outras dimensões em que a inteligência artificial pode atuar de uma maneira bastante forte. A reunião, pelas notícias divulgadas, foi promissora. A referência que o MCTIC está utilizando é exatamente a construção de centros semelhantes ao que a FAPESP já vem desenvolvendo aqui no estado de São Paulo, que seriam os centros de engenharia, que são feitos a partir de arranjos entre universidade, empresas e o setor público, e o foco seria exatamente no desenvolvimento da inteligência artificial. Professor, o que significa essa iniciativa para o país e a sociedade? A gente espera que essa possibilidade de articulação se transforme mais do que uma possibilidade, seja um evento na vida real. O país precisa muito disso. O fato da FAPESP estar presente
significa que a gente fica levemente mais animado, exatamente porque o Brasil, no último período, tem se pautado por declarações e pronunciamentos que nem sempre se tornam realidade. Vamos ver se dessa vez as coisas andam. Como vocês sabem, um consórcio da Universidade de São Paulo, liderado pela USP, que envolve o ITA, a FEI, que envolve o Mackenzie, a PUC. Esse consórcio foi vencedor de um edital público lançado pela FAPESP e pela IBM, um edital para construir um centro de engenharia e inteligência artificial na USP. Ele vai ser alocado no complexo de laboratórios chamado Inova USP, e seria importante que esse projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia, juntamente com a FAPESP, tenha o seu curso positivo, porque além do projeto de pesquisa aqui na USP, assim como existem projetos semelhantes em outras universidades do país, a gente poderia caminhar para ter efetivamente um instituto, né, de inteligência artificial multidisciplinar, transdisciplinar, que envolve várias áreas de pesquisa, de humanas à área de exatas, exatamente para formar especialistas e profissionais que o Brasil tanto precisa. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.